Olá pessoal, boa tarde para todo mundo. Boa tarde você que está aí no facebook.com/BNC, você também do bncroraima.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, você que já está curtindo a gente aí. Eu aproveito para pedir para você curtir e compartilhar nossa live e também para que você convide seus amigos para que todo mundo fique bem informado com as principais notícias de hoje, dia 18 de abril de 2017, né? A gente começa com imediatoonline.com.br, a gente começa falando sobre uma revista que teve na prisão do Puraquequara hoje de manhã. Foram achadas aí 38 armas brancas. O objetivo da revista, da polícia, era justamente coibir aí a entrada de armas e também de evitar a construção de túneis, né? O imediatoonline.com.br traz as principais informações sobre essa revista, essa ação policial lá no Puraquequara. Vamos mudar de assunto agora para falar sobre a questão comunitária, né? Os moradores do bairro Santa Etelvina plantam uma bananeira, olha só. Eles, em protesto, plantaram uma bananeira na principal via do bairro. O motivo? Buraco. Todo mundo lá paga imposto, todo mundo com certeza paga o IPTU, mas o asfalto que é bom não chegou ainda. Os moradores reclamam do excesso de buracos. Tem a questão também de mudanças de itinerário de ônibus por conta justamente de vários buracos na cidade, né, lá no bairro também, na cidade inteira. Mas os moradores do Santa Etelvina reclamam muito e os detalhes todos estão lá no imediatoonline.com.br. Ainda falando de comunidade, agora no bairro do Vale dos Sinais, Zona Norte, também é o mesmo problema, viu? Olha a buraqueira toda no bairro, olha só como é que está essa rua, gente. A Keldima Ávares foi lá e traz os detalhes pra gente sobre essa questão toda da buraqueira na cidade inteira. A gente sabe que está no período de chuva, mas a prefeitura aí precisa dar uma agilizada, né? Porque os moradores não podem ficar nessa situação. Olha só, tem mais buraco do que rua. E de certeza todo mundo paga imposto aqui, todo mundo deve receber o carnê do IPTU, mas aí olha as condições, né? Os moradores colocaram pedras, inclusive, para tentar fazer com que a erosão seja menor, né? Com o período de chuva, o buraco está aberto, e aí acaba tendo mais erosão, o buraco aumenta, e aí complica a situação lá dos moradores desse bairro. Os detalhes todos em imediatoonline.com.br. As principais notícias de polícia e cidades você confere lá. Agora vamos falar do bloco de política. A gente vai falar do bncamazonas.com.br, porque a gente tem aí uma decisão, vamos dizer histórica, mas depois de 30 anos o Supremo Tribunal Federal decidiu finalmente quem é o campeão brasileiro de 1987, e foi o Sport, né? Era uma decisão polêmica. O Flamengo havia recorrido da decisão, mas acabou que hoje o Supremo acatou a decisão da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e manteve o título para o Sport. Os detalhes todos dessa decisão você acompanha no bncamazonas.com.br. O clima, inclusive, lá no tribunal era de final de campeonato, né? E acabou que finalmente o Supremo decidiu aí quem é o campeão, e o campeão ficou sendo o Sport, né? Agora, ainda em Brasília, a gente vai falar com o Carlos Eduardo Matos, porque hoje teve confusão na Câmara dos Deputados, teve enfrentamento por lá, e quem conta pra gente de Brasília é o repórter Carlos Eduardo Matos, do BNC Brasília. Olá, Daniel. Olá, nossos amigos que nos acompanham pelo BNC ao vivo. Daniel, nós estamos agora aqui na chapelaria da Câmara dos Deputados e, como você pode ver ali, está sendo feita a limpeza desse salão, onde acabou de ocorrer a manifestação dos policiais civis, rodoviários federais, agentes da Guarda Municipal, que um grupo fez um protesto aqui na frente e acabou entrando em confronto com a Polícia Legislativa da Câmara. Houve disparos de bala de borracha, segundo relatos, e também jogaram bombas de gás lacrimogênio, deixando a imprensa alvoroçada. Teve muita confusão. O local aqui foi isolado, destruíram alguns vidros ali atrás. Podem ver, existem as equipes trabalhando ali atrás, fazendo a remoção desse vidro, a limpeza do local. Afinal de contas, está tendo sessão, mas algumas pautas de menor relevância, até porque a reforma da Previdência, o relatório vai ser apresentado somente amanhã, às 9 horas. O presidente da comissão, o deputado Carlos Marum, adiou a apresentação desse relatório de hoje, que seria às 13 horas, para amanhã, às 9 horas, porque ele ainda está ouvindo a opinião dos deputados, e a bancada feminina acabou de ter uma conquista que diminuiu de 65 para 62 anos a idade mínima para recorrer à aposentadoria. Então essas são as informações. Nesse momento os trabalhos na Câmara foram prejudicados por conta dessa manifestação, e daqui a pouco vamos ver qual vai ser o desenrolar da sessão ordinária dessa terça-feira, mas amanhã tem a apresentação da reforma da Previdência.
Voltamos com você, Daniel. De Carlos Eduardo, direto de Brasília, para o BNC. Tá, então as informações de Brasília com Carlos Eduardo Matos, muita confusão por lá, os detalhes todos em bncamazonas.com.br. A gente aproveita também para agradecer a audiência do Em Resumo do BNC. Oliveira Almeida, muito obrigado, boa tarde para você também. Aí eu peço que você curta e compartilhe aí essa live para que todo mundo fique bem informado. Obrigado pela sintonia, obrigado aí por estar conectado com a gente. Agora a gente vai falar do bncroraima.com.br. Nós vamos falar que o Jalcer, que é aquele deputado que cumpre, inclusive, teve toda aquela confusão, foi preso. Agora ele volta à cena, mas ainda não fala com a imprensa. Tá meio que, vamos dizer assim, tímido, né? Ele é envolvido numa polêmica inteira de questão de corrupção, enfim. Os detalhes todos você acompanha no bncroraima.com.br, os bastidores dessa volta, digamos assim. Inclusive tem foto dele com o Jucá, né? Romero Jucá envolvido na Lava Jato também, sendo citado por vários delatores. Os detalhes todos você acompanha em bncroraima.com.br. Você de Roraima também, muito obrigado pela sua audiência. Curta e compartilhe esse vídeo para que você de Roraima também, de Boa Vista, fique bem informado, né? Agora vamos para o bncamazonas.com.br, porque o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas aprovou as contas com ressalvas do presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto. Aprovou as contas do presidente Wilker sem multas, mas também teve aí outros prefeitos do interior que foram multados, que as contas foram reprovadas, e os detalhes todos no bncamazonas.com.br. Você confere, você que quer estar no interior do Amazonas, está com a internet, está ligado com a gente, pode ir lá no bncamazonas.com.br para saber se o seu gestor, se o prefeito e o presidente da Câmara, enfim, os gestores da sua cidade estão aí irregulares no Tribunal de Contas. Agora vamos para uma última notícia do Em Resumo. Nas rapidinhas tem a questão do Braga, né? Mas antes disso, a gente mantém nas rapidinhas aqui, troca o problema, a situação ainda no transporte coletivo de Manaus, o flagrante do BNC hoje de manhã nos ônibus da cidade. Falta troco para as pessoas nos ônibus do tribunal, nos ônibus da cidade de Manaus. E aí fica aquela reclamação ainda da população. O Sinetran prometeu aí que ia rever esse problema, acabou que ainda persiste há mais de quase um mês aí do reajuste da tarifa. Ainda tem problema, né? E no ponto de vista político, o Braga fora da base de Temer, né? Todo mundo sabe que o Braga sempre foi aliado do Renan Calheiros, e o Renan mede forças aí numa queda de braços com o presidente Temer aí por mais, digamos assim, mais espaço no próprio PMDB. O PMDB enfrenta problemas internos, e os detalhes todos no BNC Amazonas, nas rapidinhas do BNC Amazonas com os bastidores da política. A gente encerra com essa notícia em resumo de hoje. E primeiro também, do ponto de vista pessoal, eu quero agradecer a essa casa, que nesses quase 5 meses, a gente vem trabalhando junto. Hoje é meu último Em Resumo. Eu quero agradecer a você, internauta que esteve com a gente até agora, agradecer essa equipe maravilhosa, o Newton, o Agnaldo e toda a equipe. Muito obrigado pela oportunidade e a gente se vê em breve. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê em breve. BNC, você precisa saber. Sabe aquele feijãozinho gostoso com arroz bem soltinho que só tem na nossa casa? Com um peixinho então, hein? Agora muitos destes produtos básicos devem sair a um preço mais barato pra gente. Tudo porque o governo do Amazonas reduziu os impostos da cesta básica. Veja os itens que devem ter desconto. Compare os preços e fiscalize também. É o seu direito de pagar menos pelo que alimenta a sua família todos os dias. Governo do Amazonas. Governo das pessoas. Para investir em infraestrutura, o governo de Roraima teve que negociar dívidas da gestão passada que não prestou conta de recursos federais. Agora, já foram investidos mais de 30 milhões de reais na recuperação de pontes e estradas. Na região sul, os 65 quilômetros da BR-210, entre Novo Paraíso e São João da Baliza, estão recebendo asfalto de qualidade. O pessoal sofreu muito sem esse asfalto. Agora tá muito bom, porque antigamente ou era na poeira ou era na lama. Em Caroebe, o asfaltamento de 10 quilômetros da Vicinal 5 viabiliza o escoamento da produção de banana e beneficia 150 famílias da região. Há 34 anos a gente puxava banana aqui numa carrocinha 3, 4 quilômetros de a pé. É uma façanha a gente já ter esses 10 quilômetros de asfalto. Por lá, o governo também está reconstruindo a ponte sobre o rio Jatapuzinho na Vicinal 34. Isso é Roraima em ação. Governo de Roraima. A vontade faz acontecer.